Bem-vindo, bem-vinda nesse passeio pelo Jardim da Palavra de Deus, no Evangelho de João, que nos leva agora ao capítulo 12. Vimos que o motivo da vinda de Jesus foi para trazer vida, somente possível através da sua morte na cruz, e somente possível pela fé, para a glória de Deus, que eram os propósitos maiores que Jesus confirma nos versos 40 e 42 do capítulo 11. Esta grande sessão em que nos encontramos no Evangelho de João começa e termina com a ressurreição de vidas, a de Lázaro no capítulo 11 e a de Jesus no capítulo 20. Uma vida a partir da ressurreição só é possível através da morte de Jesus, que veremos explicado no capítulo 12 e que acontecerão nos capítulos 18 e 19. Ficou evidente no final do capítulo 11 a determinação dos líderes judeus de matar Jesus, que se recolheu uns dias no povoado de Efraim, na grande Jerusalém. Jesus sabe que veio morrer em Jerusalém durante a Páscoa. O capítulo 12 é formado por 6 partes. Cobriremos as 2 primeiras nesse episódio, que tratam, primeiro, da devoção de Maria, veremos nos versos 1 a 11, e da realeza de Jesus, nos versos 12 a 19. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Nas famílias de certa posse, era o mais humilde servo que lavava os pés de um visitante ao chegar na casa. E é forte o contraste dos pés de quem anda na sequidão poeirenta e esgotos ao céu aberto com os cabelos de uma mulher cuja cabeça estava sempre coberta, pois era somente a seu marido que ela mostrava seu cabelo. E Maria, com aquele humilde gesto, gasta a fortuna equivalente ao salário de um ano inteiro para secar os pés de Jesus com seu cabelo. Por que Maria fez isso? Ela sabia quem estava visitando sua casa, o Criador do Universo. E ela estava tão agradecida por Jesus ter trazido seu irmão de volta à vida. O que Maria fez, mais uma vez, nos aponta como Jesus vai trazer vida através de sua morte, no verso 7. Por que Maria oferece tanto? Porque a morte de Jesus na cruz iria trazer vida eterna para o seu povo. A ação de Maria é exemplo a ser seguido quando entendemos quem Jesus é, e só podemos estar tão agradecidos por suas obras que nos trouxeram em existência e nos levam à vida eterna, e só é natural entregar-se totalmente a Ele, juntamente com tudo o que temos. Em contraste, olhando para o Judas, o que aprendemos dele? Judas foi um ladrão e estava prestes a trair Jesus. Ele não reconhece Jesus como rei, nem o valor do que Jesus fez. Ele iria preferir ter dinheiro que ter Jesus. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aqui percebemos a semelhança entre os chefes dos sacerdotes e Judas. Ambos querem enterrar a evidência sobre Jesus, ao invés de encarar a consequência dela. É engraçado, os chefes dos sacerdotes planejam matar Lázaro, que sabem que acabou de ser ressuscitado. Imagina o raciocínio deles. Vamos matá-lo para que ele fique morto de novo e anule ou se faça esquecer o que Jesus fez. O poder dos sumos sacerdotes sobre o povo estava desmoronando e eles estavam prontos a tudo para manter a própria influência, em vez de assimilar a verdade que estava acontecendo na frente deles. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho.
Aqui vemos duas referências importantes ao Velho Testamento. Ambas têm a ver com a realeza de Jesus. João quer que saibamos que o homem que está indo para a cruz é o Rei, o Messias de Deus. O verso 13 cita o Salmo 118, 26. Este salmo era cantado por peregrinos enquanto se aproximavam de Jerusalém para a Páscoa. Eles chamam a Jerusalém que preparasse o caminho para o Messias, o Rei vitorioso que triunfaria sobre os inimigos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. E o verso 15 cita o profeta Zacarias. Este foi escrito entre 518 e 520 a.C. e está claramente profetizando a vinda do Messias em Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montando num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Se estivesse montado em cavalo, você estaria simbolizando um ato de guerra. Se estivesse montado um jumento, estaria simbolizando um ato de paz. Então, o Rei da Paz está vindo, mas nós sabemos que está vindo para a sua morte. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Que diferença comparado com o comportamento agradecido de Maria nos versos de 1 a 9. Só depois da ressurreição é que os discípulos foram perceber como Jesus havia cumprido as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Então qual é o ponto que João quer que aferremos? Jesus vai para sua morte em Jerusalém como o Rei de Deus, o Messias prometido. E como os fariseus reagem? Temos mais provas de que Jesus havia publicamente ressuscitado Lázaro dos mortos. A notícia do milagre havia se espalhado. Lázaro havia sido ressuscitado a pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém, bem debaixo do nariz dos líderes religiosos. Eles, em pânico, dizem: não estamos conseguindo nada. Estamos apavorados por estarem perdendo a influência sobre o povo. Olhem como o mundo todo vai atrás dele, dizem eles. E aqui, qual é o ponto que João quer que aferremos? Que a intenção dos fariseus é enterrar a evidência, ao invés de encarar os fatos e adorar o seu Messias. Encaremos esses fatos registrados na Palavra de Deus. Deus te abençoe.